Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui na segunda aula do nosso Copy Camp e hoje, é uma das aulas mais importantes aí do curso todo, porque a gente vai falar de Big Idea. É um conceito que é muito importante e mais do que isso, é um conceito complexo, que não tem uma definição exata. Então, cada um tem a sua definição, cada um chega na sua Big Idea com o seu expediente mental e eu vou tentar mostrar para vocês aqui hoje o que é isso, e como você chega na sua Big Idea, o que é uma Big Idea forte, o que é uma Big Idea de fato. Antes disso, eu tenho alguns recados rápidos. Primeiro deles, o Mark, ele vai dar uma aula de Big Idea pra gente. Para quem não conhece, o Mark Ford é um dos principais sócios do grupo agora, que é sócio nosso, e é o fundador da AWAI, né? American Writers and Artists Institute. E mais do que isso, ele é um dos caras que praticamente fundou a indústria de copywriting nos Estados Unidos. Ele é o maior copywriter que eu conheço, com os melhores resultados que eu conheço. Ele e o Bill Bonner, também o outro sócio dele do grupo agora. E o Mark é o cara que tem talvez a mais vasta literatura sobre o tema especificamente de copywriting. Ele escreveu livros, dentre eles o Great Leads, que é um livro que fala muito sobre o que é Big Idea e tal. Ele vai dar uma aula sobre Big Idea para vocês. Antes, essa aula estava na área logada, marcada para o mesmo dia dessa aula de hoje. Mas eu vou pedir uma semana a mais para isso. A gente já tem a aula do Mark, que a gente está tratando ela, daria para soltar agora, mas é importante você dar um passo de cada vez. E também, pelo um simples motivo, essa aula vai trazer uma série de materiais extras lá na sua área de membros, né? Então você vai na área de membros, você vai encontrar já como apoio para essa aula um Big Idea Book e uma entrevista do Mark Ford, transcrita lá. Ambas estão em inglês. Gradativamente, esses materiais são novos, então a gente não tem ainda a versão traduzida. A entrevista do Mark eu já pedi para traduzir, então gradativamente ela vai estar lá. Mas também em português. Mas tem um outro detalhe importante que você precisa saber. Tanto no Hall of Fame, você vai ter acesso às versões abrasileiradas ou em português dessas headlines, mas tenta ler também em inglês, por mais que você não manje tanto, põe no tradutor. Por quê? Cara, isso aqui é um jogo de palavras. Você já tá, acho que nesse ponto, já tá sabendo disso. E, cara, tanto o ritmo da frase em inglês, quando você traduz, ele pode alterar o ritmo, quanto a precisão da tradução, a gente tenta fazer, para você ter uma ideia, o cara que faz as traduções pra gente não é meramente um tradutor, ele é também copywriter, né? Também participa da minha equipe de copywriting, para tentar chegar na maior precisão possível das palavras, e no ritmo também. Mas, ainda assim, não é cirurgicamente o original. Então, eu recomendo que se você conseguir, dê prioridade para o inglês ou pelo menos dê uma olhada no inglês como é que é. Materiais extras que estão lá para a aula de hoje, então, o Big Idea Book e uma entrevista do Mark Ford transcrita sobre Big Idea. Além disso, vão ter 2 novos extras além desses, que eu vou falar no final dessa aula, que são bem importantes para você, mas é importante que eu fale no final porque todo esse conteúdo vai vai fazer esses extras fazerem sentido para você. Outro recado importante que eu vou dar aqui, os livros que vão chegar na sua casa. Já que eu estou falando do Mark Ford, eu estou aqui com 3 livros que a gente está mandando para vocês. O primeiro que eu quero que vocês comecem lendo é o Great Leads, do Mark Ford, porque ele tem complementaridade total com essa aula que eu vou dar hoje. Talvez seja a maior referência sobre Big Idea em literatura que se tem. Outro livro, também do Mark, Copy Logic, a nova ciência para produzir copies revolucionários, sem críticas. E o terceiro livro, Arquitetura da Persuasão, como escrever cartas de venda bem construídas. Então, a Arquitetura da Persuasão vai falar um pouco sobre a estrutura do copy, o Great Leads vai falar sobre a headline, sobre o impacto, a força das chamadas e como você definir uma Big Idea, e o Copy Logic vai falar de processos para você chegar no seu copy final, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Então, é legal você começar pelo Great Leads e pensa sempre como um apoio à aula prática, que a gente vai ver bastante exemplo prático aqui hoje. Quando vai chegar na sua casa? Uma coisa que estão me perguntando bastante. A gente recebeu da editora a remessa de livros agora, essa semana. Então a gente começou os envios. Dependendo da sua localização, os correios vão demorar assim, para não ficar uma promessa vazia, entre 15 e 20 dias, dependendo da sua localização. Por que só chegou a remessa final para a gente agora? Porque a gente estava esperando fechar a turma para dimensionar
a produção. Então a gente esperou fechar a turma, a gente tinha um número total de alunos para dimensionar o quanto que a gente pedia para a publicadora. E está aqui. Então os 3 já estão, todas as remessas aqui já estão sendo enviados. Dependendo da sua localização, aí já devem chegar cerca de 1 semana e meia aí, no máximo. No máximo 2 semanas. É isso. Então vamos para a aula, né? Bom, primeiro, qual que é o objetivo aqui? Tem algumas questões que a gente vai abordar. Primeiro, o que é uma Big Idea? Como eu falei, é um conceito complexo. Então, não vou passar uma regra de bolo para você. Eu vou dar elementos para você criar o seu mapa mental para você chegar nas suas Big Ideas, como eu chego nas minhas. Segunda coisa, como você vai criar uma Big Idea do zero. Ou seja, como transformar uma ideia ordinária em algo sexy, em algo interessante. E eu também vou tentar passar alguns elementos que toda ideia vencedora tem, que ao longo do tempo fazendo isso 1 trilhão de vezes, que a gente já fez aqui, a gente já percebeu que dá resultado que não dá. Qual Big Idea que é mais forte que a outra e o que tem por trás das Big Ideas fortes, como você chegar nela. Então tem alguns conceitos legais, como a regra do 1, que você vai ver também no Great Leads, ela explicada pelo fundador desse conceito, que é o Mark Ford. Os 4 U's, a pílula mágica, vai estar tudo explicado aqui. Então esse é o objetivo, mais ou menos, dessa aula. Para começar esse processo todo, como que você vai começar? Você vai voltar na aula 1. Você lembra como a gente terminou aquilo? Eu fiz um desafio para você, de certa forma, uma lição de casa, para você tentar definir quem é o seu Bob. Chegando agora, você conseguiu pensar nisso? Se você não conseguiu, dá uma pensada ou volta na aula anterior. Quem que é o seu Bob? Ou seja, aquela pessoa para quem você está escrevendo. É a pessoa que está do outro lado. Como eu falei na aula anterior, o que me ajudou bastante é ter uma pessoa do outro lado. Eu não tento falar para o mundo ou para pessoas díspares. Eu tenho do outro lado uma pessoa com quem eu me correspondo. Eu escrevo a cara e está sempre pensando nesse cara, no Bob. E cada pessoa tem o seu Bob característico. Cada negócio tem o seu Bob característico. O que é a Big Idea? A Big Idea faz a conexão com o Bob. De certa forma, ela atende, entrega o que o Bob mais deseja. Como eu falei na primeira aula, aquele que é o anseio, o desejo íntimo dele. Aquilo que o cara dorme pensando, que preocupa, que tira o sono dele ou que é a vontade dele. A Big Idea faz essa conexão com o Bob. Então é importante, para começar, você ter definido quem que é esse cara. Bom, abrindo aqui quem que é o meu Bob, né? Quem que é o Bob da Empíricos? Esse não é rigorosamente o meu, né? Eu tenho uma figura de fato. Eu vejo uma pessoa do outro lado, com uma fisionomia e tudo. Mas ele, grosso modo, na Empíricos, esse é o perfil do meu cara. Então, o cara que compra nossos produtos, grosso modo, ele tem entre 30 e 50 anos. A gente não vende para quem tem 20, poucos vende. Mas, grosso modo, a regra, e não a exceção, é o perfil do cara de 30 a 50 anos, que já tem uma renda melhor, já está mais estabilizado financeiramente, já está pensando em parar, né, como vai ser a aposentadoria dele. Então, grosso modo, a principal conversão nossa é para esse cara. O foco dos nossos produtos também é esse cara. Segunda coisa, ele é majoritariamente homem. Desculpa ao público feminino eu falar isso, mas é dado. Então, o que acontece de interessante na nossa base? A gente consegue captar muito de forma quase espalhada 50-50. Na verdade, é 60% homem, 40% mulher na captação, ou seja, o tamanho da minha lista, não necessariamente quem eu converti em cliente. Então isso é relativamente bem dividido entre homem e mulher ali nessa captação. O que acontece na conversão, agora não sei por qual motivo, eu tenho suspeitas, hipóteses, a conversão é quase 90% homens. Por quê? Daí as hipóteses são de que, é triste falar isso, mas é a velha estrutura patriarcal da família brasileira, o cara ainda é visto dentro de casa, o homem como aquele cara que é o provedor, então isso é triste de falar hoje em dia, mas é fato, eu não consigo contestar um dado que quase 90% das nossas conversões são para público masculino. Então na definição desse Bob eu tento lidar com a regra e não com a exceção. Outra coisa que esse cara tem, pensando em empíricos, é um cara que precisa de dinheiro, ele procura dinheiro, muitas vezes dinheiro rápido. Tem gente com perfil mais de longo prazo, mas o que, na ideia, o que impacta mais o cara é uma necessidade de gerar renda, de gerar dinheiro mais rápido, ou seja, num prazo não necessariamente do dia para a noite, mas assim, mais rápido do que ele tem nas vias convencionais, né, do banco, na poupança e tudo mais. É um cara que é inteligente, então ele não cai mais em promessa furada, o mercado está amadurecendo muito rápido. Hoje é muito mais difícil
você convencer e dar prova do que era há 6 anos atrás, quando a gente começou a fazer esse negócio desse jeito. E é um cara que precisa de ajuda para investir. Bom, um exercício que eu gosto de fazer com todo mundo. Se você tem um negócio, um outro perfil de negócio, um puta exercício é definir o que todo mundo na sua base tem em comum. Ou seja, a sua base tem uma porção de pessoas diferentes. Tem homem, tem mulher, tem pessoa mais velha, pessoa mais nova, pessoa com esse tipo de crença, com aquele tipo de crença, com esse tipo de vontade, de anseio. A sua lista, ela é díspara. Ela tem diversos tipos de prospects, né? de bobs, de certa forma. Mas tem alguma coisa que todo mundo que está ali dentro tem em comum. E é isso que eu gostaria que você parasse para pensar. No caso da Empíricos, a gente chegou em algumas respostas que o cara está cadastrado na Empíricos, por quê? Porque ele é um cara que ele está insatisfeito com a forma como ele é tratado por aí, ou seja, é uma pessoa, um homem, uma mulher que está insatisfeito com o status quo, ou seja, com o sistema financeiro convencional de banco, corretor e tudo mais, então ele procura uma alternativa. E outra, é uma pessoa que está procurando tomar as rédeas da vida financeira dela para ela mesma. Ou seja, ela quer sair do sistema. Então ela quer ter mais controle sobre isso. Então isso é uma característica que todo mundo que está ali dentro tem. Como que eu sei disso? Eu sei porque esse é o perfil do DNA da nossa companhia, é o que a gente oferece, é o que as nossas campanhas espraiam para as pessoas. Então, é basicamente, se eu atrair elas, foi por campanhas que oferecem de certa forma isso. E você vai atrair as pessoas, o seu público, com alguma coisa em comum. Todo mundo que está atrás do seu produto tem alguma coisa em comum. Então, um exercício legal é você parar para pensar isso. Bom, para pensar em Big Idea, uma pergunta que você sempre vai ter que se fazer, na hora de começar já. O que o seu Bob vai pensar da sua ideia? Na verdade, você vai ter que pensar isso sempre, né? Não só na sua campanha de captação, na sua campanha de conversão, que é o copy, a carta de vendas, não só no produto que for entregue, se você for o caso de ser um infoprodutor e ter um produto. Isso, você tem um correspondente do outro lado. E você tem que impactar ele, você tem que persuadir ele, mas você também tem que entregar para ele. Então isso é uma coisa que é um exercício fundamental. Você conhecer quem que é a pessoa que está do outro lado, o que todo mundo díspara da sua base tem em comum e você se corresponder com ela, tocar emocionalmente ela. Bom, começando a falar explicitamente e especificamente sobre Big Idea. Eu gosto dessa frase que está aparecendo aí na sua tela por uma simples razão. Eu costumo falar, e não é só narrativa, é fato, acontece no meu processo mental, que eu levo cerca de 80% do tempo que eu tenho para produzir uma carta de vendas ou uma campanha na definição disso aqui que a gente vai falar hoje, que é a Big Idea. É a mesma analogia do machado. Não adianta eu ficar tentando aparar a árvore com um machado que não está bem alinhado, não está bem afiado, porque eu vou dar tacadas em vão. Então, enquanto eu não tenho aquela ferramenta muito bem azeitada, eu nem começo a produzir. E a gente vai ver agora como você vai chegar no seu processo mental. Mas assim, eu tento consolidar essa ideia o máximo que eu posso na minha cabeça. Eu preciso estar totalmente comprado nela para eu querer vender ela para outra pessoa. Se nem eu estou 120% comprado nela, qual a chance de eu conseguir impactar e vender ela para outra pessoa se nem eu comprei? Então, por isso que eu falo da importância. A Big Idea é, grosso modo, você afiar o conceito da sua campanha. Bom, o que é a Big Idea? Definição. Está na sua tela. Isso é importante, talvez, você escrever à mão, deixar sempre do seu lado. É uma ideia emocional, sempre pensa na emoção, o que eu já falei anteriormente. Emocional e intelectualmente atraente, com uma oportunidade para o seu potencial cliente. Ou seja, pensa sempre nesses 3 elementos. Emocional, pensa nas 2 grandes emoções, fear ou greed e as derivadas dela. Atraente, ou seja, que, chama atenção, é sexy de alguma forma. E tem uma oportunidade, que a pessoa tem que ter um benefício ou uma solução naquilo tudo para colar nela e ter a conversão de fato. Não adianta ter mera curiosidade intelectual. Tem que ter isso, mas tem que ter um call to action
queira ou não, como eu falei antes, a gente tem posicionamento aqui. É sim ou não, conversão ou não, tem o botão na frente da pessoa. Bom, uma big idea, outro conceito muito importante, ela é instantaneamente compreendida como importante, excitante e benéfica. Isso aqui é só uma derivada da frase anterior. Mas qual que é o elemento importante dessa segunda frase? Ela é instantaneamente compreendida, ou seja, a simplicidade dela conta muito. Isso é muito importante. Às vezes a sofisticação não está na complexidade, está na simplicidade. O que eu faço às vezes? Eu defino uma big idea e vou tentando aparar ela ao máximo para tornar ela mais simples. Quanto mais simples, ela é melhor, porque ela é mais facilmente compreendida. E isso vocês vão ver no decorrer dessa aula, que nos processos que eu uso para definir e consolidar a big idea, a gente tenta chegar numa big idea que tenha uma frase, consiga ser resumida até um ponto final. Porque mais do que isso, você já está precisando de verbo demais, você está precisando de muita complexidade para explicar ela. Então, quanto mais simples melhor. Ela é mais instantaneamente passada para frente e compreendida. Bom, falando um pouco mais sobre elementos que tem ali dentro, antes de mergulhar em alguns exemplos práticos. O que uma big idea de fato atraente tem? Para ter impacto, ela tem que subverter a lógica. Ou seja, se ela estiver no senso comum, o que todo mundo está esperando, ela só vai ser mais uma informação sem valor. Ela não vai gerar impacto de fato. Eu costumo falar, está até aí destacado para você, que o que é impacto? Não é falar uma coisa que a pessoa não está esperando. É falar o contrário do que ela está esperando. Aí você surpreende mesmo. Então, subverta a lógica. Gere surpresa, gere apreensão, impacto na pessoa. Provoque ela, como eu falei até durante o meu lançamento bastante. Você tira a pessoa da zona de conforto, tira ela do sério, de certa forma você incomoda ela, você gera uma apreensão, faz ela ser impactada emocionalmente, que nada além disso que a gente está falando aqui. E a outra coisa é tentar tocar naquilo que é o desejo mais íntimo do seu leitor, voltando à importância do seu Bob. No fundo, quem não viu os textos que ganharam, né, a nossa bolsa de estudos, volta lá, eles estão no nosso swipe file já, dá uma olhada, tem um texto que ele foi, no meio de mais de 1000, ele foi eleito por um simples motivo, pelo começo dele. A pessoa pensou com a cabeça de quem estava lendo. Ela conseguiu entrar na cabeça de quem estava lendo. Então tudo isso, a sua big idea vai funcionar se de fato você conseguir tocar aquilo que é o desejo mais íntimo do seu leitor. E para tocar ele, você vai ter que ter o Bob bem definido e pensar com a cabeça dele. O que tira o sono desse cara? O que preocupa ele? O que está lá dentro no subconsciente dele? Do outro lado, do lado da ganância, o que faz ele ter desejo? O que mexe com ele a ponto de arrepiar, de fazer ele sair do senso comum, tocar emocionalmente ele lá dentro? Então, quando você atinge esse ponto, definindo o Bob e sabendo o que toca no subconsciente dele, você está com mais de meio caminho andado. E isso é muito importante. Pensar com a cabeça da pessoa que está te lendo, do seu leitor. Bom, outros elementos que já é importante você saber agora, antes de mergulhar em alguns conceitos práticos, para você já começar a olhar esses exemplos com outros olhos. Então não tem nenhum segredo aqui, você já está até cansado de escutar isso em 2 aulas. Estimular uma emoção. E a gente vai ver o Rule of One, é a regra de ter uma emoção e uma ideia ali, não ter mais do que isso. Outra coisa, aguçar curiosidade. Já falei sobre isso também na aula anterior. Curiosidade, as pessoas são curiosas por natureza. Você trazer um segredo, alguma coisa que elas não esperam ou que elas querem saber, prende a atenção delas, desperta nelas algo a mais. E a outra coisa é trazer um benefício. Como eu falei, isso é só uma derivada do que a gente viu no slide anterior. Sempre tem que ter alguma coisa que melhore a vida do seu leitor, do seu espectador, da pessoa que está do outro lado, da sua leitora, da sua espectadora. Até peço desculpa se eu uso muito masculino, mas é que toda hora abordar o outro lado como masculino e feminino pode ficar maçante. Não tem nada pessoal nisso, é só nem de segregação, é só o jeito mais prático da gente se referir à pessoa que está do outro lado. Então,
Isso também é muito importante. Você tem que ter alguma coisa, uma solução ou um benefício que melhore a vida dela. É só uma derivada do slide anterior. Bom, o que é a Big Idea? É você transformar uma ideia que começa ordinária em extraordinária, usando esses elementos que eu acabei de falar. Exemplos práticos. Fique rico com dividendos. Isso é uma Big Idea? Não, isso é um conceito. Isso é uma proposta. Diferentes negócios têm diferentes propostas. Se você oferece um negócio de saúde, você pode ter lá a proposta de, cara, você vai melhorar sua qualidade de vida. Isso é uma Big Idea? Não. Melhorar a qualidade de vida ou ter mais saúde não é uma Big Idea. Isso é uma proposta. Você vai transformar isso, que é uma ideia ordinária, numa ideia extraordinária. Outro exemplo do nosso meio. Eu estou usando esses principalmente porque eu tenho resultados práticos e é o que tenho em mãos aqui. Mas é claro que você tem que adaptar para o seu negócio. Essa é a melhor estratégia para você ganhar dinheiro na bolsa. Isso é uma Big Idea? Não. Isso não é uma Big Idea. Tem, de certa forma, greed ou ganância, né? Desejo ali dentro? Tem. Tem sistema, né? Que é alguma coisa que dá exclusividade? De certa forma tem. Mas é uma ideia, queira ou não, ordinária. Que não está trazendo a extraordinariedade daqueles elementos que eu acabei de te falar. Ela pode ser mais atraente, despertar mais emoção, tocar mais no subconsciente da pessoa, contrariar mais o senso comum. O outro exemplo, o método capaz de gerar renda adicional para sua família. Bom, isso são ideias, conceitos ordinários. A mágica acontece quando você transforma aquilo nesse tipo de coisa. Isso aí são Big Ideas? Não. Isso é muito importante você saber. Isso aí são headlines. São a chamada inicial de cartas de venda e de campanhas. A Big Idea é o conceito que está inserido nelas. Uma Big Idea pode ser uma headline? Sim, pode ser, mas não necessariamente é. O fim do Brasil, a gente vai ver como começou a concepção dessa ideia e o que é a Big Idea disso. Sobre criptomoedas, a mesma coisa. Então, esses outros exemplos são, grosso modo, aquilo que eu te mostrei, conceitos que eu te mostrei antes, ideias ordinárias transformado em ideias extraordinárias, ou seja, com banho de loja nessas ideias. Exemplo prático. O que começou assim, há um novo mercado de criptomoedas, ou seja, quando surgiu o Bitcoin, a gente começou a falar disso, e existe grandes chances de ganho nesse negócio. Putz, é uma Big Idea? Isso não, é uma ideia ordinária. Tem elementos de emoção? De certa forma tem um pouco de ganância ali, tem chance de ganhos, desejo, curiosidade, mas não é uma ideia extraordinária ainda, falta elementos aí. Então aquela frase virou essa headline, com essa Big Idea por trás. Nesse caso, a Big Idea está bem exprimida nessa primeira frase. Essa é a maior oportunidade de fazer fortuna com uma criptomoeda que você já viu. Então, você vê que a emoção, no caso predominante, de greed, de ganância, de vontade, ela está muito mais explorada, muito mais aguçada. Ela está muito mais extrema nesse exemplo. O segredo que estava naquela frase anterior também está muito mais aguçado aqui, porque é a maior oportunidade de fazer uma fortuna que você já viu. Ou seja, putz, mas ali eu estou listando alguns casos, logo abaixo na headline. Não, mas essa é maior. Essa headline, não necessariamente a Big Idea, ainda traz um outro elemento logo no final, que ele fala, pela primeira vez, a gente, que é a maior publicadora de conteúdos financeiros, fala alguma coisa sobre esse mercado novo. Então a gente usa um pouco de autoridade, de gatilho de autoridade, de exclusividade para essa ideia. Essa segunda que eu falei que é clássica, que foi talvez um dos primeiros casos bem-sucedidos da gente. O que aconteceu? A ideia, o conceito por trás. O Felipe, que era o nosso estrategista-chefe na época, achou que no meio de um mar de boas notícias, de pleno emprego, de economia crescendo, na verdade aquilo era tudo uma grande alegoria para algo muito pior que estava acontecendo de fato, que era uma grande crise econômica, a maior desde o surgimento do Plano Real. Então, a partir do momento que você vai para a rua com uma ideia assim, eu vejo uma possibilidade de uma grande oportunidade no ar. A maior crise desde o Plano Real. Isso é uma coisa. A outra coisa é quando você vai para a rua com isso. O fim do Brasil. E nesse caso, a Big Idea é isso mesmo. O fim do Brasil. Não está explícito o benefício para o cara ali, a solução. Mas está explícita a emoção predominante, que é de medo. A outra emoção que a gente explora bastante, segredo. O que esse cara está querendo falar? E tem um elemento muito forte nessa Big Idea que fez, eu acredito que foi fundamental, foi o timing.
Então a gente lançou, eu já falei isso anteriormente, mas a gente lançou essa campanha no meio de certa forma, euforia com a economia brasileira, que o governo da época estava propagandeando pleno emprego e a economia crescendo e tudo mais, a ponto de trazer a Copa e as Olimpíadas para o Brasil. Para você ter uma ideia, foi na semana que o Brasil estreava na Copa do Mundo no Brasil, então um sentimento de nacionalismo muito grande. A gente contrariou o senso comum, trazendo uma coisa que falava em fim do Brasil e despertando a curiosidade, mas que fim do Brasil esse cara está falando? Então esse era o impacto inicial, muito associado a medo como emoção predominante, ao timing da coisa. O timing é uma coisa muito importante, você vai ver ainda nessa aula. Bom, outro exemplo prático. O que começou assim? É possível você ter renda extra com investimentos. Isso é um conceito básico. E a palavra renda extra é muito forte, porque todo mundo, de certa forma, trabalha, se esforça, paga conta pra caramba, então essa pessoa tem, grosso modo, a vida financeira dela resumida no lado positivo, que é o que ela ganha, contra o lado negativo, que é o que ela gasta, e o equilíbrio daquilo, né, ou o que sobra, ou o que falta, é meio que a situação financeira dela. Todo mundo, se você quiser plugar um novo salário, já trago um elemento de uma nova ideia. Um novo salário, ou uma renda extra, uma fonte de recursos adicional, isso é muito interessante. Queira ou não, investimento é isso. Investimento é fazer o seu dinheiro que sobrou render mais, então você tem uma fonte extra de rendimentos. Mas, se você falar dessa forma, é um conceito, mas é uma ideia ordinária. A gente transformou isso no poder da terceira linha. Isso foi muito bem sucedido. Porque a terceira linha também traz muito elemento de curiosidade aqui. E isso tem um pouco a ver também com o perfil do produto que eu estou abordando. Eu vou falar isso em outras aulas, mas a curva de consciência do seu produto, do seu prospect em relação ao seu produto. Nesse caso era um produto porta de entrada, produto com ticket bastante baixo. Então eu me permito contar mais história e trazer mais elemento de curiosidade do que um cara que já me conhece e procura uma solução, uma promessa, uma resolução de problema mais direta e mais alta. Mas eu vou falar disso em outra aula. Voltando ao conceito, a gente transformou o ideal de renda extra com investimentos na terceira linha. Ou seja, como eu falei aqui, a pessoa tem duas linhas na vida financeira dela. Aquela que entra, que é o salário, ou a fonte de renda predominante dela, e aquela que sai, que é, grosso modo, os gastos, os custos de vida dela, tudo que sai desse salário dela. A gente criou isso para adicionar uma terceira linha nessa conta, que é basicamente um novo salário, um salário extra, um rendimento extra. E ali dentro daquela carta, depois daquele impacto, a gente falava, você já imaginou multiplicar o seu rendimento ou ter uma nova fonte de renda, podendo ganhar mais, cortar despesa, na verdade, sem ter que ganhar mais no seu emprego, mas ganhando mais com uma fonte alternativa, sem ter que cortar a despesa, ou seja, reduzir sua qualidade de vida, seu nível de vida, e sem ter que esperar por anos, é isso que essa solução está te oferecendo. Quase que um novo salário, uma terceira linha nessa sua vida financeira. Então isso é uma ideia que aguça mais curiosidade, traz um impacto inicial maior e combinada nessa headline que explica para esse cara mais ou menos como que isso está funcionando. Ainda nesse tema do fique rico com dividendos, da renda extra, que dividendo nada mais para quem não é muito familiarizado com ações, você compra uma ação, a empresa que é responsável por aquela ação, né, que é uma cota daquela empresa, ela paga dividendos, que é um resultado do lucro dela, ela distribui para os acionistas. Então essa é a beleza da coisa, você compra a ação, você pode ganhar com a ação subindo ou caindo, mas você pode ganhar também com os dividendos que ela gera para você. Então a beleza dos dividendos é muito legal, mas não é uma ideia ordinária ficar rico com dividendos. Uma ideia extraordinária é você transformar aquilo em... Você quer acordar, por exemplo, todo dia com X reais a mais na sua conta? Ah, não é muita grana, não. Mas isso é crível. Eu vou mostrar isso para você daqui a pouco. Outra coisa, você pode receber todo mês essa grana de aluguel sem ter nenhum imóvel, que no caso é o dividendo dos fundos imobiliários. É só uma outra forma de você falar, você vai ganhar mais grana a partir de investimentos, você vai ganhar uma renda extra a partir de imóveis, só que você não vai ter que comprar um imóvel. Então você tem que fazer muita coisa. Isso é uma big idea muito forte. Para outros nichos de negócio, eu trouxe aqui outros exemplos porque eu sei que não é todo mundo que está inserido no meio de finanças.
Novamente, eu uso o exemplo das finanças porque é forte para a gente e a gente tem elementos práticos de que funcionou mais. Mas nesse caso, a gente tem outras empresas no grupo. Caso de saúde, essas ideias também funcionaram muito bem. Campanha falando dos benefícios de suplemento com vitamina D. Você fica mais... O que é o suplemento de vitamina D? Você explorar a questão de que quase que a pílula mágica. Você fica mais saudável instantaneamente. Você não precisa fazer horas e horas de exercício, você não precisa fazer uma cirurgia. É uma solução simples, rápida, prática. Tem o grid da coisa ali, que é, grosso modo, você melhorar sem ter que fazer nada. Isso vale também para emagrecimento. Isso é bastante explorado no nicho de emagrecimento. Já escutou a bigadia do emagreça dormindo, né? De certa forma, é sem você ter que impactar negativamente a sua vida. Ou seja, gastar tempo seu fazendo mais exercício, esse tipo de coisa, parar de comer as coisas que você gosta. Então são meios alternativos, que pode ser um suplemento de emagrecimento, ou seja, um outro programa mais de mindset e tal, que você não prejudica a sua qualidade de vida atual, os seus anseios atuais e tem um benefício nisso. Então são só pequenos exemplos de como você transforma uma ideia que pode ser ordinária em extraordinária. Bom, agora mais prático. Como você começa a definir a sua big idea? Primeira coisa, já falei, tenha o seu Bob muito claro na sua cabeça. Muito importante, talvez o mais importante que eu falei até aqui. Pensa com a cabeça do seu leitor. Se coloca na posição de quem está do outro lado. Se você souber qual que é o principal anseio desse cara, para o bem ou para o mal, o principal desejo inconsciente dele, ou o principal receio, que ele põe a cabeça no travesseiro todo dia e dorme, mas tem aquela pulguinha atrás da orelha dele, se você conseguir definir isso, já é mais de meio caminho andado. O próximo passo é você conseguir tocar nisso. E daí eu vou te dar elementos agora para você tocar nisso de uma forma atraente, que aguça a curiosidade, que tire esse cara do senso comum, que gere impacto de fato nela e toque ela emocionalmente. Então, primeira coisa para você começar, ainda é um resquício da aula anterior. Define o seu Bob muito bem definido. Segundo ponto, pesquisa. Você vai escrever, você não tem um negócio, você vai escrever para um nicho, sei lá, de cursos, aula de inglês. Pesquisa. Você tem um Google, que é uma área de informações aí. Começa a fuçar. Quem são as pessoas que estão procurando isso? O que estão oferecendo? Naturalmente você vai encher a sua cabeça, o seu armário mental, as gavetas dele com informações. E as informações ali dentro naturalmente elas vão se cruzar e você vai chegar em ideias. Então é importante você pesquisar. Para você ter uma ideia, uma informação até um pouco interna, aqui na minha equipe isso é uma pergunta comum, como você forma uma equipe de copywriters? Tem uma posição aqui que é muito importante. Antes do cara começar a escrever de fato, a gente tem a posição do researcher, que a gente chama aqui, e não é só aqui, lá fora, nas empresas do grupo agora, eles também têm. O copywriter que chega, ele só vai fazer pesquisa. Ele vai ficar um tempo só... a gente quer lançar uma campanha sobre dividendos, mais uma vez. Estou pensando em Big Idea e já tem um outro copywriter responsável por ela. O researcher, esse cara, ele vai auxiliar, ele não vai escrever nada. Ele vai auxiliar essa campanha como? Só pesquisando, trazendo elementos. Ele vai ver, putz, achei uma notícia muito curiosa sobre isso, que toca no imaginário das pessoas. Achei uma estatística muito legal sobre esse mercado, que também pouca gente sabe, pode virar uma conversa de bar depois, aquele negócio que tem impacto, tem aderência com o público. O researcher só vai pesquisar. E eu, como copywriter, eu pesquiso. Putz, eu tenho afinidade com investimentos. Eu vou escrever uma campanha sobre algo que eu já sei, mas eu pesquiso. Ainda assim, porque eu posso encontrar algum elemento e encher minhas gavetas mentais para chegar nessa ideia. Como você pesquisa? Google, o jeito mais fácil. Se você tiver acesso a um Analytics ou o Google Trends, você vê quais são as tendências de busca das pessoas por aquilo, quais são os termos ou conceitos que estão mais no imaginário, mais quentes das pessoas agora. Você pode procurar aquilo, não é nem para seguir aquilo, mas às vezes é para contrariar aquilo. Como eu falei anteriormente, que você vai impactar ela falando o oposto. O timing da coisa está muito nisso. Google Trends. Tenta buscar, olha o que está sendo mais buscado a respeito desse assunto. Contraria aquilo. Isso já tem uma força muito forte. É o fim do Brasil. Grosso modo, é uma campanha de timing, mais do que qualquer outra coisa. Pesquisa também entra em estudos acadêmicos, os livros mais vendidos, também aquilo que está na boca do povo, aderência. Só que sempre com a cabeça de você contrariar o senso comum.
Você não vai procurar o que está sendo mais falado para fazer a mesma coisa. É só para você ter ideia do que tem ressonância naquele momento, para você criar os elementos de timing daquele momento. E o que as pessoas estão pensando sobre aquilo. Às vezes é legal você ver comentários. Puta, saiu uma notícia que deu bastante aderência, teve muito comentário, vai lá nos comentários e vê mais ou menos o que as pessoas estão falando. Sempre com viés crítico, é claro. Você sabe que comentário tem um viés, né? A pessoa que entra para comentar é uma pessoa que está mexida ou tem um viés crítico necessariamente. É mais fácil você entrar para criticar do que para elogiar. Então sempre com viés, mas é importante você saber o que está sendo falado. Até se você quiser contrariar isso. Você vai começar, então, sabendo quem é seu Bob, o que pode estar na cabeça desse cara, o que pode ser o desejo íntimo dele, e pesquisando sobre os temas que tenham mais ressonância sobre aquele assunto. Isso já é um bom começo. Encher sua gaveta mental. Depois, o que você vai fazer? Eu vou te mostrar, logo na sequência desse slide, como você combina elementos para formar uma big idea. E é um negócio que você já viu. É bem simples. Eu já estou introduzindo estruturalmente o que é a primeira etapa de qualquer produção de campanha ou de carta de vendas interna aqui na Empíricos, que é o que eu chamo de one-pager. Para você ter uma ideia, é o que você vai usar no final do curso, é isso que você vai me entregar para concorrer a um projeto naqueles 3 contratos que eu já vou fechar com fixo de 50 mil, 30 mil e 20 mil. É isso que você vai me entregar. É a primeira etapa interna que a gente faz até hoje para definir para que lado que uma campanha vai. É o one-pager, é um documento de uma página. Eu vou te mostrar um exemplo prático, interno aqui, que aconteceu, de um one-pager respondido, e eu vou falar aqui, você está vendo já do lado o que é isso. É uma página que você vai com perguntas e respostas. Com 9 ou 10, dependendo do modelo de one-pager que você usar, perguntas e respostas. Mas você não vai escrever texto sobre isso, porque é uma página. A ideia é simplicidade. Você está vendido naquilo e está consolidado naquilo mentalmente, comprado nessa ideia a ponto de, com uma frase, você conseguir explicar. Para que existe o one-pager? Grosso modo, resumindo, para você consolidar uma big idea. A função desse questionário que você está vendo agora é consolidar na sua cabeça a big idea. É você tentar ser provocado a ponto de ver se ela tem alguma fragilidade. Então, se você conseguir responder isso com facilidade, de forma incisiva, você tem um puta de um roteiro ali para determinar a sua big idea. Bom, passando ponto a ponto do one-pager. Primeira coisa, liste as qualidades do seu editor. Às vezes, você é seu editor. No caso do Melhor Trabalho do Mundo, fui eu que escrevi todas as peças de captação, de leads, a carta de vendas, tudo. E eu era também o cara que ia dar aula depois. Eu sou o guru, o especialista por trás daquele negócio. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes você não quer produzir para o seu negócio, você quer produzir para outra pessoa. Então você vai listar ali o que esse cara tem de mais atraente. Eu costumo falar que a gente tem aqui dentro, a gente tem vários produtos e vários gurus diferentes. A gente tem caras que são monstros, tecnicamente, e de resultados. Só que eles não têm, muitas vezes, um perfil. O que é o guru ideal? É o cara que tem uma personalidade muito forte. Ou seja, você consegue definir ele. É um personagem muito forte. Esse cara é o melhor especialista para você. E todo mundo tem um personagem. Ele é um cara meio boring, assim, um cara entediante. Explora isso. Ele é um cara... A gente já teve campanha que é um cara que é muito forte nosso, rigor técnico absurdo, reconhecido no mercado inteiro, mas era um cara que não aparece na câmera, não é explosivo, não fala muito bem. A gente começou uma campanha, para você ter uma ideia, falando assim, cara, muito provavelmente você nunca viu minha cara, e você pode ficar até irritado com o jeito que eu falo, porque eu não sei falar em público e para as câmeras. Tem um motivo para isso. Eu fico 24 horas enfiado com a cabeça dentro de um monitor Bloomberg pesquisando ações. E o fato de eu nunca vir a público falar, e eu estar falando isso para você agora, é porque eu achei algo extraordinário. Então, esse foi um começo de uma campanha explorando a personalidade desse cara. Então, o que você vai fazer? Você vai listar a personalidade, as qualidades que esse cara tem. Felipe Miranda, que é o cara que eu escrevi praticamente todas as cartas de venda dele na história, dos produtos dele. Eu conheço esse cara como ninguém. Eu trabalho com ele, eu conheço até antes da Empíricos. Eu conheço esse cara, trabalho na mesa do lado dele há mais de 12 anos, 13 anos. Eu sei exatamente o ritmo que esse cara fala. Eu sei a personalidade dele, eu sei que ele é um cara mais direto, mais agressivo, mais explosivo. É diferente de quando eu escrevo para a Luciana Seabra,
que é uma pessoa mais calma, ela é mais espontânea, ela é mais divertida, ela é mais storyteller do que um Felipe Miranda. Lista isso, coloca no papel. Cara, eu estou escrevendo para essa pessoa. Se essa pessoa for você, talvez seja mais difícil você chegar nesse exercício, mas é válido do mesmo jeito. O que você tem que dá para ressaltar? Qual é o seu personagem? Coloque isso no papel. Segundo ponto, as qualidades do produto. Aí é o momento que eu falei lá que toda Big Idea tem que ter, ainda que implicitamente, um call to action, ou oferecer uma solução, um benefício para a pessoa. Coloca no papel isso. O que aquele cara vai ganhar? O que o seu Bob, o cara que está do outro lado, a pessoa que está do outro lado, vai ganhar com isso que você está oferecendo? Coloca no papel. E um detalhe aqui, tem que ser único isso. Ah, beleza, eu estou vendendo uma guru que dá aulas de inglês, curso de inglês. Não adianta você falar que o seu benefício é a pessoa aprender a falar inglês. Isso é commodity, isso todo mundo tem. Isso você encontra por aí aos montes. Tenta listar alguma coisa que seja única sua. Ah, ela é uma professora de inglês, mas é uma professora de inglês que o produto dela tem uma qualidade, que ela tem uma metodologia que é mais rápida ou é mais divertida. Tem alguma característica ali que você pode ressaltar. Coloque isso no papel para você ter nesse seu mapa sempre esse negócio piscando ali para você, durante a sua carta de vendas e durante a elaboração da sua Big Idea, isso poder ser ressaltado de alguma forma. Terceiro ponto, você tem um vilão para sua campanha, para sua promo? Quem é esse vilão? Explico. Um vilão é sempre bom, porque ele é um contraponto para uma história. O storytelling é importante, a gente vai ter aula específica sobre isso mais para frente. Mas o vilão, ele é o contraponto da sua história. E é legal você ter um vilão para você ter justamente o outro lado, você ter a negativa àquilo que você está falando. No caso de empíricos, finanças, quem que é o vilão? O vilão é o mau investimento, pode ser o banco, a corretora, o sistema que é todo corrompido. Então você cria esse contraponto que pode trazer para você elementos até de algumas emoções que eu acho as mais fortes, sendo bem sincero, e que se você consegue explorar elas direito, o impacto emocional é muito forte, como raiva, ego. Essas emoções são muito fortes. Se você consegue explorar isso e o vilão te ajuda a trazer isso para a sua campanha, muito legal. Por que às vezes varia o número de perguntas do one-pager? Porque às vezes o seu negócio não tem um vilão especificamente. Por exemplo, no nosso negócio de saúde, o vilão é a indústria farmacêutica. Para o nosso negócio que é Jolivie, por exemplo. Até a indústria médica, de certa forma, claro que parte dela pode estimular uma cura que é antinatural. Como os produtos da Jolivie são mais qualidade de vida, são mais naturais, ele oferece uma abordagem alternativa, você melhorar a sua qualidade de vida sem necessariamente se entupir de remédios. Então você tem esse outro vilão, que é, de certa forma, a indústria convencional, que te receita 1 milhão de remédios, a indústria farmacêutica, que fatura fortunas empurrando remédios para as pessoas. Então você tem ali um vilão, um contraponto que pode ser usado na sua história. Quarto ponto, qual que é o tipo da sua promo, da sua carta de vendas, da sua campanha? Aí você vai listar alguns elementos que são importantes. Primeiro deles, qual que é a sua emoção predominante? Ela deriva de medo ou de ganância, de desejo, de melhora? É um receio ou um benefício que você vai explorar ali? Para cima ou para baixo? Pode ser emoção derivada? Pode. Mas lista isso, escreve no papel. Pode parecer a coisa mais besta do mundo, mas é importante. Eu cansei de ver, até de copywriter profissional da minha equipe, o cara começar com uma emoção predominante é medo. Ah, isso aqui é um evento que pode fazer muita gente, inclusive a sua família, perder grana, pode ter um impacto patrimonial dentro da sua casa, piora da sua qualidade de vida, e ao longo daquela ideia, ele começa gradativamente, mas eu vou te oferecer uma oportunidade aqui que você vai usar isso a seu favor e vira greed aquele negócio. Reforço. Ideias são antagonistas. Essas emoções são antagonistas. Uma está num extremo, a outra no outro. Se você usa as duas, o máximo que você consegue é chegar no meio termo, porque você não está indo de forma extrema em nenhuma das duas pontas. Então, coloca no papel. Às vezes você pode ter, eu sei que a minha campanha é fear, explora mais medo. Cara, inconscientemente, você pode desviar para outro caminho. É importante ter no seu one-pager isso muito bem definido, vai te ajudar. Isso tem a ver com a curva de consciência do seu leitor, da pessoa que está do outro lado.
se é um front-end ou um back-end. Ou seja, se é um produto que a pessoa, de entrada, que a pessoa não te conhece, você vai vender para ela, ou se é um back-end, um produto que é um upsell. Esse cara já te conhece, já está na sua base, já tem uma relação com você até, já comprou outros produtos seus, e você vai só fazer uma venda adicional para ela. Isso interfere bastante na estrutura da campanha. Eu vou falar sobre isso mais especificamente em outras aulas, que eu não quero misturar as coisas aqui. Mas, só antecipando, quando é uma porta de entrada, você tem que se apresentar mais. Você tem que contar mais história, você tem que construir mais a sua autoridade. Diferente de quando é uma venda adicional, um ticket mais elevado, um produto que tem a pessoa do outro lado já te conhece, você pode ser mais direto. Você não precisa gastar muito verbo contando histórias, já pode explorar mais os benefícios. Então isso varia e é importante estar no papel, porque às vezes só a estrutura desvia daquilo. Outra coisa, qual que é o tipo da sua campanha? Se ela é uma campanha focada em promessa, como aquelas derivadas do Fique Rico com Dividendos, se é uma campanha mais derivada de uma previsão ou de uma perspectiva, de uma expectativa, como o caso do Fim do Brasil, que eu estou prevendo alguma coisa que vai acontecer. Se ela é mais derivada de um método, como eu usei o exemplo de você escrevendo para uma guru de curso de línguas, qual que é o benefício que ela tem? É um método, ela tem um método muito próprio. Então é legal você ter isso no papel. O tipo da sua campanha vai explorar método. Quinto ponto. Qual o principal problema do seu leitor? Como eu disse, tudo aqui se resume a um call to action no final. Você trazer um benefício para ela ou uma solução de problema. Põe no papel isso. É importante também, isso já está no seu inconsciente, você já sabe disso. Mas põe no papel. É importante você sempre ser lembrado. O one-pager, como eu disse, essas palavras são poucos termos mais chave, eles vão piscar para você a todo momento na hora de você consolidar a sua ideia. Putz, o principal benefício, a principal característica da personalidade do meu guru é isso, ele é um cara de muita autoridade e estudioso, explosivo, sei lá, você vai ter isso piscando, estudioso. A outra coisa, o produto dele tem uma metodologia que é única. Então é um cara estudioso que tem um método único que ele definiu. Às vezes você tem um vilão, às vezes não, mas é uma promoção de grid, que você escreveu ali, grid. Então, estudioso com metodologia única, só esse cara tem, inédita. Grid pode trazer muito benefício para a pessoa. É um método que eu estou vendendo ali. É uma pessoa que ainda não me conhece, um produto porta de entrada. Qual que é o problema do seu leitor? O que essa combinação de fatores vai solucionar para ele? Escreve nesse papel. Ele hoje tem diversas alternativas para aprender línguas, mas eu não sei, todas, ou eu vou fisicamente numa escola e tenho ensino tradicional, ou eu pego um aplicativo que é muito mais rápido e barato, mas eu não tenho controle, eu gosto da relação pessoal. Qual que é o problema desse cara? Qual que é a dúvida que está na cabeça dele entre um e outro? O que você precisa resolver? Escreve ali. Outro ponto, qual que é o sistema que o seu editor ou o seu guru usa? Isso é só uma derivada daquilo que eu falei, do método e do benefício único que você está oferecendo. Ele deve ter uma metodologia, um sistema próprio. Então, deve ter alguma característica nisso. A parte mais legal do curso de línguas da pessoa é não sei o quê, mas você vai encontrar o que é o sistema, o que está ali dentro desse sistema. Escreve de novo aquilo ali. A característica principal, ela tem uma metodologia própria? Tem. Mas explica um pouquinho, uma frase que seja sobre aquela metodologia, o que difere ela das demais. A oferta, 7º ponto. Qual que é o produto principal? E quais são os bônus e extras que você vai oferecer naquele pacote e o preço? Pode parecer besteira, mas, de novo, eu canso de ver na minha equipe interna, copywriters que estão trabalhando há muito tempo, 5 anos, às vezes o que acontece? Eles têm uma big idea muito forte, eles deixam de lado qual que é o produto principal que eles estão vendendo. Às vezes eles têm um livro que é muito legal que está junto no pacote, que vem junto com uma assinatura, vem um livro. Ele não liga para o preço e para o price point, ou seja, o ticket que ele vai cobrar, e nem para os extras, listando qual que é o produto principal que ele vai vender naquela persuasão e quais são os extras, e ele acaba, queira ou não, ressaltando outras coisas ao longo do caminho e desvia do que é a proposta original e a mestre, a proposta mestre daquela oferta. Põe isso no papel, deixa isso claro. Eu estou vendendo, no caso é um livro e vem uma assinatura junto, é o contrário. Então você vai explorar mais elementos daquilo. E na hora de falar dos bônus, você vai falar dos bônus como bônus. E não confundir eles com a solução principal, com o produto principal. Deixa isso no papel. Você pode desviar desse caminho também.
Outra coisa, a garantia. O que é a garantia? É você transformar a decisão do cara em um no-brainer, ou seja, numa decisão que você já decidiu por ele. Como eu usei no meu lançamento, a garantia que eu dei foi 15 dias. Você pode entrar, ver as 2 primeiras aulas, usufruir do material nesse começo e sem compromisso financeiro. Se você achar que é ruim, você sai. Então isso é a garantia. Você deixa explícito ali a garantia, porque às vezes você pode explorar ela já na Big Idea. Então é legal você ter isso explícito. E por último, no que a gente está querendo chegar. Depois disso tudo, qual que é a sua Big Idea? Tenta escrever, combinando aqueles elementos que eu falei antes, curiosidade, emoção muito forte, ciente de tudo isso que você escreveu aqui. Tenta escrever em uma frase uma Big Idea que provoque, tire a pessoa da zona de conforto, mexa emocionalmente com ela. Tenta escrever isso numa frase. Resuma esses conceitos todos, ou combine algum deles e gere essa curiosidade. Tenta escrever. Eu tenho certeza que depois de passar por todo o questionário, ela vai ser muito mais consolidada do que você, do nada, sentar e falar, vou ter uma Big Idea. Bom, aqui eu trouxe um exemplo prático do one-pager. Eu vou deixar, isso aqui é real, tá até o nome, a data e o nome do copywriter responsável interno. Eu vou deixar entre os extras, na sua área de membro, para você depois olhar com calma. Eu não vou passar ponto a ponto, porque eu passei no conceito, para não ficar muito maçante essa aula. Mas é basicamente isso, eu peguei aleatoriamente, nem é uma campanha blockbuster, é uma campanha que vendeu demais, assim, mas isso aqui é um exemplo que a gente usou internamente. Ele está quebrado em 2 slides, não é porque são 2 páginas, é por uma questão de tamanho para você ter mais visibilidade. E o que a gente traz internamente, a gente costuma usar também, na primeira questão, a gente já também traz uma ideia de headline. Então, isso é o exemplo atual. A gente muda constantemente o nosso formato de one-pager. Hoje, esse é um exemplo relativamente atual, do final do ano passado, mas assim, é o que a gente está usando até hoje. E você pode pegar ele ali dentro, nos seus extras, na área de membro, dar uma lida depois, como esse cara respondeu esse one-pager. Ele chegou, não é a versão final, é o que chegou para mim para eu aprovar. Então é legal você ver, às vezes, eventuais falhas de quem escreveu, o que tem fora, de que você acha que está fraco ali, e como ele solucionou esse questionário. Então você tem ali na sua... Isso, e outra, não é um dos extras adicionais que eu vou contar no fim dessa aula. Tem outros 2 ainda, mais legais talvez. Mas você tem ali, é uma coisa que muita gente pede, o exemplo prático interno do que foi um one-pager feito aqui dentro. Bom, esse slide antigo, eu já postei ele no Instagram, mas, cara, é um mapa que funciona muito para mim. Como eu chego numa Big Idea? E quando eu avalio, sinceramente, uma pessoa da minha equipe escreve um one-pager e tem uma Big Idea. Qual que é a primeira coisa que eu procuro? A emoção predominante. Qual que é a segunda coisa que eu procuro? Algum desses nudges. Nudges são os empurrões, né? Ou seja, os gatilhos que fazem a pessoa agir e trazem curiosidade, trazem impacto, de certa forma, para aquela ideia. Então, eu sempre, toda Big Idea que eu olho, independente da pessoa que me mandou, eu olho isso. Eu chego na headline e falo assim, mentalmente, bom, isso aqui explora fear ou greed? Fear, ou uma derivada de fear, ou uma derivada de greed. E que outro elemento ela tem? Ela é uma Big Idea que é fear com escassez, ou que é fear com time, greed com oportunidade. Não, fear com segredo muito forte. É a minha ótica predominante. Começo, olho, procuro esses 2 elementos. Sempre uma das 2 emoções, ou uma derivada delas, e você pode combinar um ou outro nudge desses aí, gatilhos desses aí. Eu sempre procuro por isso. Tem outras coisas? Tem. Mas, grosso modo, se eu for ver um texto de qualquer pessoa, se você me mandar um texto, é a primeira coisa que eu vou procurar ali. Eu vou situar o que esses 2 elementos estão bem presentes ali, estão muito fortes ali. Isso é o que eu procuro inicialmente. Acho que isso pode te ajudar se você... É outra coisa que é legal você ter impresso, talvez do lado do seu computador, na sua área de trabalho. Tenha isso sempre visível. Sempre que você vê uma headline, você vai lá no Swipe File, tem uma série de cartas lá, procura por essa combinação de fatores. Nessa frase, nessa headline, a Big Idea disso é essa. Então tá, você vai procurar qual que é a emoção predominante e quais desses gatilhos mentais ela
combinou junto ali. Vale a pena ter isso também sempre na sua mão. Alguns conceitos importantes para a definição de Big Idea. Rule of One. Você vai ler isso no Great Leads, que você vai receber daqui a pouco. Vai escrever pelo cara que é o Mark Ford, é o cara que, grosso modo, ele talvez tenha inventado esse conceito. Ele percebeu ao longo do tempo que as grandes campanhas ela tem uma ideia predominante. E a sua Big Idea tem que já dar essa ideia para o cara. E se você começou com essa ideia, você não vai imputar outras ideias ao longo do texto, você vai criar só confusão. Você vai seguir com a linha mestra, com essa ideia do começo ao fim. Eu extrapolo a Rule of One também para a emoção predominante da Big Idea, ou seja, a regra do de você ter uma emoção predominante. Então, eu não vou falar muito mais sobre isso, ela é grosso modo isso, e você vai ver bastante sobre isso no Great Leads. Leitura complementar. Outra coisa, os 4 U's, é um conceito que também é bastante explorado. Boas Big Ideas têm que ter essas 4 coisas definidas. Ou pelo menos uma ou duas delas muito fortes ali dentro. Quais são os 4 U's? Desculpa o anglicanismo, mas é um conceito que veio do inglês. Então ela ser única. Como eu falei, pode ser uma Big Idea forte, super legal, mas isso aí tem em todo lugar. Então não é único. Então perde muita força. Então o cara nunca tem que ter visto isso na frente dele. Você tem que provocar, falar o contrário e tem que trazer uma solução ou extrapolar de alguma forma, trazer de uma forma implícita algum elemento muito específico, que já é ultra específico, único. Então, já estou abordando 2 U's aí, único e ultra específico. Outro elemento, useful, ou seja, aquilo lá ser... a tradução é usável, é ser importante de alguma forma, ser utilizável para a pessoa, trazer alguma coisa prática que ela possa fazer com aquilo. Tem que estar isso implícito de alguma forma ali. E um outro muito importante, urgência. É você, queira ou não, aquilo pode ser a coisa mais legal do mundo, mas se o cara puder adiar a decisão de compra e até de leitura ou de view da sua campanha, você perde muita força. Então, isso não necessariamente tem que ter os 4 elementos ali naquela frase que é a Big Idea, mas você, de forma implícita, se você conseguir explorar esses 4 U's, se conseguir os 4, você tem um negócio muito forte na mão. E é até um outro exercício legal, depois que você responde o one-pager, para você mesmo aprovar o seu one-pager, é outra coisa que você tem que procurar. Vê nas respostas se aquelas respostas são únicas, são ultra específicas. Esse negócio de ultra específico é um negócio que, cara, me ajuda demais quando eu vou aprovar textos e headlines de outras pessoas. Eu procuro sempre dar para a pessoa que escreveu ser mais específica. Eu procuro a ultra especificidade naquilo. Então, às vezes ela fala um termo, você pode ganhar mais dinheiro, tal. Tenta ser mais específico possível. Se você puder provar aquela especificidade, usa ela. É muito legal isso. Urgência, o fato do cara não adiar e fazer ele querer se mexer agora, despertar nele aquele negócio do, a pupila dilatar e falar, preciso fazer isso agora. E ser useful, né, ser prático, trazer alguma coisa para ele de fato, isso é indispensável, porque senão, né, se não é useful para a pessoa, né, não tem função nenhuma para ela, é descartável. Pílula mágica é um outro conceito que é usado em treinamentos do grupo agora lá fora. O que é isso? Eles se referem à Big Idea como uma pílula mágica. É aquilo que resolve todos os seus problemas. Você definiu no seu Bob que a pessoa que está do outro lado, ele tem basicamente, o grande receio dele é esse, a dificuldade para ele atender o receio dele é falta de tempo, sei lá o quê. A pílula mágica é aquele negócio que quase que ele toma e resolve tudo. Ele já tem o benefício dele da forma mais rápida, simples, prática, fácil possível. Então as pessoas pensam, eles usam muito esse conceito da pílula mágica aí como alguma coisa que, grosso modo, a Big Idea ela traz a pílula mágica para a solução do problema do cara ou para o benefício que o cara procura. Só cuida um pouco que lá fora, o que você vai ver de exemplos até na literatura, o marketing é muito mais agressivo, a cultura é muito mais focada em venda, upsell, cross-sell, as pessoas são mais acostumadas com aquilo do que no mercado brasileiro, que ainda é muito pouco maduro nesse sentido. Só cuida para esse negócio da pílula mágica não virar uma
proposta que não seja crível. Bom, só reforçando esse ponto, nunca, nunca, nunca se esqueça disso. Quando você fizer a sua Big Idea, pensa que às vezes um pequeno benefício, às vezes não sempre, um pequeno benefício que as pessoas acreditam vale muito mais do que um grande benefício que as pessoas podem duvidar. Eu trouxe até como curiosidade uma conversa no Skype do grupo de copywriters da Empíricos que aconteceu essa semana, que uma copywriter estava fazendo a campanha e ela soltou lá no grupo: o que vocês preferem? Aposente-se em tempo recorde ganhando 3 vezes mais do que você ganha hoje, ou a segunda opção, aposente-se em 3 anos. E as respostas que vieram na sequência foram: eu acho que, loucamente, a primeira afirmação é mais crível. E se eu vejo aposente-se em 3 anos, eu tenho dificuldade para acreditar e fico pensando qual é o pulo do gato. Não que tempo recorde ganhando 3 vezes mais do que hoje não seja uma promessa alta. Enfim, tudo é uma questão de você balancear o que é crível ou não. E sempre procura isso também. Beleza, está muito forte, está muito interessante, está muito atraente a minha Big Idea, tem um benefício claro. Começa também a ponderar, é ultra específico, começa a ponderar a credibilidade disso. Pensa que na cabeça das pessoas tem o que é chamado aí comumente de o balelômetro, né? E hoje as pessoas procuram, né? Elas são céticas, elas vão para uma campanha, elas sabem que aquilo é um lançamento, sabem que é uma carta de vendas, uma proposta, elas vão procurando elementos para descrer, elas são céticas por natureza com esse tipo de abordagem. Então, às vezes, o melhor não é o mais agressivo. Às vezes, o menos agressivo pode ser mais crível. E daí, volta nessa frase que eu acabei de falar. Um benefício um pouco menor, mais crível, é muito mais valioso do que um grande benefício que pode gerar alguma falta de credibilidade. Bom, você sentou, você pesquisou, você definiu quem é o seu Bob, você respondeu o one-pager, você já tem alguns elementos que você sabe que constam numa Big Idea. Você escreveu lá sua frase, sua Big Idea, se você acha que você tem ela. Como você sabe se ela é boa ou ruim? Isso é difícil saber. Eu vou te trazer, a resposta talvez não seja a mais agradável do mundo, mas só vai saber se colocar ela na rua e ver se vendeu ou não. Mas você tem algumas coisas que você pode fazer antes disso. Primeiro, pitch. O que é isso? É um outro desafio que eu vou trazer para você. O desafio da primeira aula foi você utilizar o Swipefy e começar a ler um copy por dia. O segundo desafio que eu estou trazendo para você já na segunda aula é você começar a tentar escrever uma Big Idea, que seja uma frase, uma tentativa de Big Idea por dia. No final de 30 dias, ou que você tiver um volume considerável, você vai voltar naquela planilha que você fez, com todas as suas 30 ideias, que seja 60, você vai reler todas elas e você vai ver as 2 ou 3 que são as que você acha mais interessantes. Pensando o quê? Que você vai pitch elas. O que é pitch? É fazer um discurso de vendas para algumas pessoas. Chama lá os parentes e tal, quem você conhece, quem você gosta e que pode te dar uma opinião sincera, e você vai, pessoalmente falando na frente dela, você vai vender essas 3 ideias. Só com o fato de você saber que você vai ter que defender essas ideias para algumas pessoas, já vai fazer você naturalmente, inconscientemente, procurar naquela planilha 3 ideias que você considera mais simples de defender, que você acredita mais. Por isso que esse exercício é legal. Você escrever uma por dia e pitch elas. Pitch é defender esses argumentos. Isso é legal para você consolidar sua ideia também. Pega lá aquela Big Idea que você fez, pitch ela. Chama algumas pessoas, pessoalmente, que você conhece, defende essa ideia para essas pessoas. Vê se as pessoas se interessaram por aquilo, e se elas não se interessaram, você não vai conseguir explicar isso para ninguém. Então, sempre lembra disso. Simplicidade vende. É mais fácil de você pitch, é mais fácil de você espraiar esse conceito e tocar diferentes pessoas. Bom, quando você tiver terminado a sua Big Idea, outras perguntas que você vai se fazer que são bem importantes. Você tem provas de que aquela Big Idea é real? Às vezes tem uma promessa, tem alguma coisa ali. Voltando a esse conceito que eu acabei de falar. É crível ou não é? Se pergunta, lê aquilo e fala, putz, isso aqui parece ser super real, não tá, embora contrarie o senso comum, é um negócio que tá ali, existe, não é uma loucura a ponto de parecer balela. Isso aqui confirma as suspeitas do leitor
Ou seja, você tem que falar o contrário do que ele está esperando, ou contra o senso comum. Mas você também não pode ir muito além. Você não pode criar uma fantasia a ponto desse cara achar que você é um louco. Então você tem que ter lá no fundo, aí é o ponto ótimo, né? A linha tênue, que você toca, contraria o senso comum, capturando esse cara. Lá no fundo, esse cara tem uma teoria da conspiração, ou tem uma suspeita que você pode estar, de certa forma, tocando. Aí é o ponto perfeito. Outra coisa, tem o timing ideal. Eu falei do fim do Brasil. Cada vez a gente vê mais a importância do timing no lançamento das campanhas. A gente já lançou as campanhas estruturalmente muito boas, não boas de resultados, em timings ruins. Ou seja, eu tinha uma ação muito quente naquele momento, mas ninguém queria saber de bolsa. Ou, às vezes, todo mundo quer saber de bolsa, o timing é muito mais favorável, e você nem tem uma campanha muito forte, mas o ambiente está formado para aquilo. Então, se pergunta se conversa com o timing aqui, como você pode explorar mais. Tem promessa ou benefício? Isso é básico, tem que ter alguma coisa que faça a pessoa agir, uma solução, que seja implícita na sua ideia. Isso é muito importante, mas é muito difícil de eu explicar. Esse outro ponto. Essa ideia vibra quando você pensa nela. Às vezes, quando eu estou no meu... Isso é uma confidência, né? Quando eu estou no meu processo mental, geralmente eu escrevo de madrugada, né? Eu escrevo uma big idea ou uma headline e saio andando pela casa. Eu fiquei empolgado realmente com ela, ela fica martelando na minha cabeça, eu fico mais ansioso com ela ou não? Às vezes ela provoca um pouco de indiferença em mim. Eu descarto, vou tentando procurar. Até que eu chegue em alguma, que eu escreva essa big idea ou essa headline e falo, putz, essa daqui me estimulou, essa daqui me deixou com vontade da próxima linha. Isso é o ponto de vibração. Isso é muito pessoal, não tem uma regra, é claro, mas tenta começar a procurar isso. Escreve várias alternativas e vê qual é aquela que, putz, agora eu fiquei com vontade de mostrar para os outros. Fiquei com vontade de escrever a próxima linha. Só que eu escrevi, mas me provocou. Me deu orgulho daquilo. Isso é importante. E resumir em uma frase, e é facilmente explicada para qualquer pessoa, mais do que uma frase, complexidade. Difícil de explicar? Não serve. Lembra. Menos pode ser mais. Simplicidade. Precisa ser simples. A complexidade, para mim, ou seja, a sofisticação, melhor dizendo, está quanto mais simples. Às vezes eu escrevo uma big idea que está boa e o que eu gasto tempo tentando simplificar ela? Podando, cortando coisa para deixá-la mais enxuta e mais suave, simples possível. Não suave no sentido de perder impacto, mas de passar facilmente. Bom, eu trouxe um bônus aqui, que não é dos materiais extras, é só algumas coisas, que são 13 elementos que toda oportunidade, que podem formar uma oportunidade atrativa. Então isso é um outro conceito que é legal você pensar um por um para você consolidar a sua ideia na sua cabeça. Estou falando de muitas coisas, você não precisa ser, tô ferrado, eu preciso sentar e escrever numa frase um negócio que abrace toda essa apresentação. Não é isso. Não é isso definitivamente. Pensa numa emoção, num gatilho, e depois eu estou te trazendo aqui elementos para você questionar, consolidar, provar a sua ideia. Esses são outros 13 elementos que tornam uma ideia atrativa. Às vezes, você está com dificuldade de encontrar uma big idea, de definir uma big idea, corre no Swipe Files, faz seu one-pager, recorre a esses 13 elementos. Vou passar um por um deles. Tem algumas repetições, mas é importante. O primeiro deles é simples e fácil de entender. De novo, a questão da simplicidade. Usa metáfora e analogia. Big idea com metáfora é muito forte. Lembra do conceito do dividendo ou da distribuição do fundo imobiliário transformada em você receber um aluguel sem ter um imóvel. Isso é uma metáfora, queira ou não. Isso cola muito mais no cotidiano das pessoas e é uma forma muito mais simples de explicar algo complexo, que aparentemente é complexo. Bom, é uma ideia fat-tailed. O que é isso? Fat-tail é cauda longa. Isso é um pouco mais complexo de explicar. Se você pegar uma distribuição normal, o que está no meio ali é o que costuma acontecer. E as caudas daquilo são os eventos extraordinários. Aquilo que acontece com uma frequência muito menor. Ou seja, é o extremo, é o inesperado. Essa sua ideia está na cauda longa ou está no senso comum? Então, procura a cauda longa, procura o fat tail,
a exceção. Procura isso. Fugir do senso comum, que é o meio da distribuição. Outra coisa, ela é um pouco obscura. Isso é interessante. As pessoas têm curiosidade, elas gostam de se sentir por dentro, o furo de reportagem, o primeiro que falou, alguma coisa que só eu sei, a curiosidade, o que eu vou contar na mesa do bar e as pessoas vão se surpreender. Tem algum elemento disso? Pensa que isso pode... Se você conseguir adicionar, isso é muito legal também. Outra coisa, já falei, ela é única, nova e diferente? Exclusividade, única, método. Já falamos disso, mas é legal você rever. Urgência, próximo ponto. De preferência com uma data específica. Eu já fiz, para você ter uma ideia, campanha que chamava Dia D, 14, não lembro exatamente a data, faz 1 ou 2 anos, mas Dia D, 14 de fevereiro, simples assim. E como ela vinha empacotada para uma base acostumada com investimentos e no nome do Felipe Miranda, aquilo despertou uma curiosidade enorme e era basicamente a minha big idea, né, a headline da minha campanha, era um deadline. Era uma data curta, que daqui a, 3 semanas vai acontecer. O que vai acontecer daqui a 3 semanas? As pessoas entravam para ver e tinha um evento de fato ali. Se eu não me engano, era pagamento de juros pelo Banco Central, dos cupons, dos títulos da dívida pública, ou seja, muito dinheiro ia cair na economia e essas pessoas não iam recomprar esses títulos, elas iam comprar alguns, elas iam migrar para a Bolsa, que a Bolsa estava mais quente no momento, estava oferecendo retornos melhores. Então era um baita evento que você tinha que se antecipar a ele para você surfar essa onda, esse momento. Pensa nisso, alia timing com urgência. Outra coisa, você tem prova para suportar aquilo? Track record. Prova pode ser lógica ou pode ser material. Você consegue provar aquilo que você está falando? Como eu falei, receba um aluguel de R$1.000 e tantos todo mês sem ter um imóvel. Eu só escrevi isso porque eu consegui provar por A mais B que aquilo era crível e eu já te entregue aquilo. Se você não tiver esse elemento, nem pensa em ultra especificidade nesse sentido. Outro ponto. Se o guru já fez aquilo antes, isso conversa um pouco com o item anterior da prova. Se é fácil de colocar em prática, simplicidade, as pessoas, às vezes pode ser bastante nichado e você pode até explorar isso. Isso não é fácil, é para poucas pessoas. Isso também é legal. Mas, quando você consegue aliar a simplicidade com facilidade de implementação, também é legal. Outra coisa, você não precisa de muita coisa para começar, é dar acessibilidade. Se for possível, é legal também, é um elemento que torna uma oportunidade atrativa. Não exige experiência, vai no mesmo sentido. Outras pessoas estão fazendo isso, não é senso comum, você não pode confundir. Isso também é prova, são os testemunhos, é a prova social no caso. Atende às fantasias do leitor, voltando àquela questão, é a pulga atrás da orelha, é o desejo íntimo, é o que está lá dentro. E o timing é perfeito, então são 3 elementos que só voltando, muito você já viu aqui nessa apresentação. Bom, para encerrar essa aula, 2 coisas. Eu falei que não existe fórmula básica para isso, mas até existe. Então eu vou terminar com uma fórmula para escrever headlines vencedoras em 15 minutos, sem você precisar saber nenhuma técnica de copy, garantido. Você quer isso? Tá dado. Essa mera frase é basicamente isso. Ela está combinando um gatilho que traz uma certa urgência, ou uma certa deadline, timing, né, de exclusividade, o gatilho, que é o finalmente. Ela traz a big idea, que no caso é um desejo íntimo, uma fórmula que você não queria uma fórmula para você escrever um headline em 15 minutos e um headline que funciona, vencedora? Isso acho que todo mundo que está no nosso curso quer. Daí a objeção que já é posta àquela frase, essa frase não é crível, mas eu já quebro essa objeção. Putz, mas como que eu vou fazer isso? Sem você precisar saber nenhuma técnica de copy. Então gerei a objeção e quebrei ela, que eu estou te garantindo. Então é só uma brincadeira final para você procurar, às vezes, uma headline, você conseguir combinar esses elementos, um gatilho, uma big idea, você já contraria a ideia expondo uma objeção e quebrando ela, mas eu não sei nada de copy, mas eu quebro porque eu estou te garantindo. De certa forma, isso é claro que é muito simplificado, mas é só uma brincadeira para você, queira ou não, uma big idea é uma combinação de elementos que passa por tudo que eu falei aqui. Bom, só para encerrar, os extras finais que eu preparei. Nessa aula, eu falei para você tentar ter uma ideia por dia. Isso daqui, vou ver se está dando para ver bem, é o The Perfect Promo Formula. Isso é um livro preto,
usado em treinamento interno do grupo agora. Eu trouxe aqui o que uma copywriter do meu time, a Helena, ela fez esse treinamento, ela morou 4 meses lá no QG dos caras nos Estados Unidos, em Baltimore, e ela fez o treinamento mais high-end, mais agressivo de copywriters do grupo agora. Isso aqui era um negócio que ela tinha que fazer todo dia. Era basicamente um diário que aponta a data, ela escrevia a data, hoje é dia tal. A minha ideia para o dia ela escrevia aqui a ideia dela. E são 3 perguntas. O que eu aprendi com essa ideia hoje e o takeaway, qual que é o elemento principal, o highlight dessa minha ideia. Ela escreveu isso durante todos os dias. Passou a página, outro dia, mesma folha. A gente fez uma versão brasileira disso e está nos seus materiais extras. O que é um formulário basicamente traduzido, simplesinho, imprime vários aí. Se você quiser ser em caderno, para ficar bonitinho igual isso daqui. E é o jeito de você escrever à mão todo dia. Você vai colocar a data lá, você vai falar, minha ideia para o dia tentar escrever uma big idea. Você vai falar, putz, qual é o highlight, né, o takeaway, o que eu tiro, a essência disso daqui. Você vai listar 1, 2 ou 3 essências principais. Nessa eu consegui explorar a urgência, eu peguei um timing perfeito, que o que está acontecendo é isso, ou é fruto de uma pesquisa que eu fiz que eu cheguei nessa ideia. E depois o que você aprendeu com essa ideia? E você é legal escrever à mão e ter esse arquivinho em papel para você. Bom, o molde disso já está nos seus extras ali na sua área de membros. E a outra coisa é que a gente desenvolveu uma planilha de controle de ideias. Igual tem nos treinamentos internos e do nosso grupo fora do Brasil, você vai poder diariamente, para você ter uma ideia, nesse treinamento que a Helena fez, de 4 meses, se ela não alimentasse a planilha online deles com uma ideia por dia, ela era expulsa do treinamento, incluindo sábado e domingo. Eu não vou expulsar ninguém do nosso treinamento, pode ficar tranquilo, mas a questão tem esse ambiente online que você vai poder cadastrar uma ideia por dia. E se pulou um dia ou outro, não tem problema. Mas você vai poder cadastrar suas ideias ali. O link está lá nos extras, você só vai escrever suas ideias e a gente vai compilando aqui. Eu vou decidir no final, até se vocês quiserem me dar feedback sobre isso, se eu divulgo as ideias de todo mundo. Talvez, dependendo do que virar aquilo, seja ruim, porque pode overwhelm a galera, né? Pode inundar em informação, fica até difícil de ler, porque a gente vendeu bastante do curso, né? Graças a Deus foi um sucesso, né? A gente tem mais de quase 2.000 alunos, então, participando desse mesmo treinamento. Então, se todo mundo resolver fazer ideia todo dia lá, vai ficar uma planilha infinita. Eu acho que eu vou disponibilizar isso para vocês, mas eu vou decidir até o fim se as ideias forem boas ou não. Então, você já tem esse ambiente lá, tanto para imprimir isso daqui e ter o seu cronograma de ideia diária, e você vai ter também esse ambiente para mandar as ideias para a gente vai cadastrando e vai fazer um arquivão com ideia, e se elas forem boas e a gente conseguir fazer isso legal até o fim, no final do curso eu vou abrir o arquivo para todo mundo. Se alguém tiver algum receio, não vou mandar ideia porque eu não quero que vejam a minha ideia foi ruim. A gente pode pensar em encobrir os nomes no final, isso não é problema nenhum. Então, manda sem medo e ousa. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Ousa na sua big idea, você precisa provocar, você precisa tirar o cara do senso comum. Usa esses elementos que eu passei aqui. Hoje, eu vou confidenciar uma coisa no final. Eu não uso mais, porque eu já tenho mentalmente esse processo, de certa forma, desenvolvido. Eu já criei o meu processo mental. Eu te ofereci aqui alguns elementos, como começar, pesquisa, o Bob, blá blá blá, o one pager. Putz, é legal para você consolidar a sua ideia. Todos os nossos copywriters em campanha nova fazem até hoje, é importante ter isso. Esse negócio de você desenvolver ideia diariamente, tem bastante material extra já lá e material que está chegando para você em casa, para você desenvolver o que é uma big idea. Mas, eu vou ser bem sincero, não tem nenhuma receita de bolo aqui. E se você fizer tudo isso daqui, seguir à risca a aula de hoje, muitas vezes você não vai encontrar uma ideia boa ainda. Queira ou não, é tentativa e erro, é fazer, até você encontrar o seu método mental. Bom, a aula do Marek sobre Big Idea vai estar disponibilizada muito provavelmente no final da semana que vem, junto com a próxima aula. Se tiver alguma intempérie no meio do caminho, eu aviso aqui. Mas você vai ter bastante material extra já ali, tá bom? Valeu e comenta a aula. A gente está subindo um campo na área de membros que você pode dar sua opinião, sua crítica, sua sugestão, avaliar a aula. Para mim isso é muito importante, falar se foi boa ou se foi ruim.
porque nesse começo eu vou moldando as próximas de acordo com o feedback que eu vou ter de vocês. Então, por favor, deixa lá sua opinião. Se foi bom, elogia. Putz, eu vou ficar bem feliz de saber, até para eu seguir mais ou menos nessa linha. Se for ruim, fala os pontos ali. Putz, eu não gostei disso. Daí eu tento corrigir para os próximos. Valeu?